Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, minha gente, bom dia. Temos assunto especial hoje. Conta aí um pouquinho de vocês. Enquanto eu escuto aqui Queen, uma versão jazz e bossa nova misturada. Só para agradar o coraçãozinho de vocês aí. Para não escutar só rock. E aí, minha gente? Fala aí. Fala aí um pouquinho. A gente vai falar mais um bocadinho sobre comunicação e vou explicar por quê. Muitas aflições, muitas dúvidas, como é? Vou mandar essa live para umas pessoas aí. Manda vocês também, aproveita esse tempinho, 3 minutinhos pra gente mandar essa live. Gostamos em todos os jeitos. Maravilha. Vamos lá. Hoje a gente tá começando num horário diferente, né, minha gente? É um horário diferente. Esse horário diferente complica para algumas pessoas, né? Então, mandando aqui pro pessoal se atentar. Eu tenho que acostumar vocês e acostumar a comunicar que toda quinta-feira a gente tem que fazer às 10 da manhã no horário de Brasília ao invés das 11. Então, quem chegar aqui às 11 no horário que estava acostumado... Deixa eu pausar aqui a música. Quem chegar aqui às 11 no horário que estava acostumado vai ter que assistir já a reprise. E aí eu não posso deixar de gravar. É aquele dia que a aula fica um pouco mais curta. É aquele dia, sim, um Queen Bossa e Jazz. Então é aquele dia em que a gente chega uma hora mais cedo e que a gente tem que fazer a aula um pouquinho mais curta, né? Então eu agradeço aquelas pessoas que podem estar aqui ao vivo. De toda forma eu tenho que fazer, é um compromisso, né? É um compromisso da minha parte. O Chá com Joe, a gente já está no dia 42, pessoal. É uma quarentena isso aqui, né? Verdadeiramente. Então, obrigada ao pessoal que está chegando por aqui. Olha, quando a gente envia nessa setinha, o pessoal vai chegando. Mesmo que depois eles olhem e achem que não podem estar aqui no momento, mas eles vão chegando, vão percebendo e aí vão fazendo seu movimento de pelo menos lembrar se eles podem ver agora, se eles não podem ver agora, né? Então é um movimento muito positivo esse que a gente pode fazer, tá? Então é um ato muito bondoso da nossa parte encaminhar uma live que tenha interesse, que seja interessante, que seja importante, que provoque mudanças para algumas pessoas, tá? Lembrem que eu estou já há uns 2 dias, eu botando minhas pernas aqui para cima, existem explicações para isso, né? De suspender as pernas. Então, eu sempre ponho as minhas também. Então, desculpem a cara um pouco inchada, mas alguns processos alérgicos me deixam assim às vezes. Já faz 1 a 2 dias que eu tô meio assim, meio fanha também. Então, às vezes preciso fazer uso de alguns medicamentos alopáticos e aí fico assim. Mas olha, trouxe um conteúdo bem interessante aqui para vocês. Olha, para quem assistiu o Chá com Joe Business ontem, a gente trouxe uma aula muito massa, muito boa com o Felipe Scher, né? Então foi muito, muito produtiva. Essa live deve estar no ar ainda até pelo menos 1 hora, né? Depois eu pretendo deixá-la disponível. Nenhuma live do Chá com Joe ainda está disponível, a não ser numa plataforma interna, algumas que eu fiz sozinha. Mas todas que tiveram convidados, elas vão estar disponíveis, tá certo? No YouTube, no link. Então eu quero tornar isso visível e online e público para todo mundo, tá certo? Assim que eu conseguir fazer isso, eu deixo isso claro aqui em algum lugar. O objetivo de hoje é dar uma continuidade. Muita gente veio muito aflita falar comigo. Eu peço perdão pelos fungados, tá certo? A aula tem que ser meio assim. Mas
Muita gente vem me pedir desesperadamente algumas ajudas, muitas ajudas, porque descobriram que pelas minhas comunicações, pelo que o Felipe ontem comentou lindamente também, ah, meu Deus, Vanessa, eu estou fazendo uma comunicação aleatória. Eu estou me comunicando nas redes sociais de forma errada. Dá vontade de apagar tudo e começar tudo do zero. Eu já não sei mais quem é meu público-alvo, acho que eu estou falando para o público errado. Eu não estou me comunicando. Antes de mais nada e antes de qualquer tipo de desespero, né? Lembrem, a nossa área não é a área de publicidade, não é a área de marketing, né? Não é a área administrativa oficialmente, não é a área de comunicação, não é a área de finanças, não é a área de contabilidade. Então é difícil entender esse outro mundo, tá? Então não é fácil, a gente fica realmente desesperado quando a gente começa a descobrir esse mundo. Eu como empreendedora, né, eu tive que fazer uma imersão nesse mundo e por acaso senti prazer. Então algumas coisas que sejam mais específicas eu procuro uma ajuda de um profissional especializado. Um profissional que saiba de algo muito mais do que eu. Então eu poupo o meu tempo contratando alguém que vai solucionar algo que eu sei fazer, mas eu levaria dias ou horas para fazer e ele faz numa conversão de tempo assim absurda, poupando e agilizando alguns resultados. Então, por que a gente vem falando tanto sobre isso aqui no Chá com Joe, né? Nessa edição business, por que a gente vem falando tanto sobre comunicação, sobre persona, né? Público-alvo? Olha aí o Felipe, que vai vir complementando todo esse assunto amanhã. Obrigada, viu, Felipe? Obrigada por estar aqui e obrigada por toda a aula de ontem também. Estou fazendo aqui uns pequenos complementos, uma vez que eu não sei ainda tudo que vamos abordar amanhã, mas estou fazendo aqui uma linha geral de algumas coisas que eu julgo também muito úteis, né? Dentro do que todas as pessoas vêm sempre me solicitar, me pedir ajuda, desesperadamente, né? Então, vê. A primeira coisa que a gente tem que pensar, no caso, é saber com certeza que o mundo mudou, né? Então é muito importante, a primeira coisa, a gente entender que o mundo mudou. O mundo mudou e fez com que as pessoas elas tivessem mais multifuncionalidades, né? As pessoas elas saberem um pouco de cada coisa torna os negócios delas, a percepção delas em relação ao mundo mais ampla. Então isso é muito positivo em qualquer área que a gente esteja inserida. Então estar inserido na área de Pilates e só saber falar sobre Pilates é bom por um lado, você se torna especialista naquilo, mas te torna limitado para outras coisas. Então aquele instrutor de Pilates que domina um pouco de finanças, que sabe falar sobre o mundo social, que compreende o comportamento humano, que sabe sobre marketing, que entende de gestão, que é organizado, ele consegue, e ele tem recursos e ferramentas de organização, ele consegue fazer com que a produção dele, por conta do Pilates que ele sabe, que é a parte técnica que ele sabe, consiga alcançar um número maior de pessoas. Então, quando você tem, dentro da sua visão de mundo, né, uma missão muito específica, uma missão muito, né, muito focada em algo, quanto mais pessoas você alcança dentro dessa sua missão, eu acredito que seja melhor. Então, compreender que o mundo mudou, compreender que se o mundo muda, a nossa comunicação também muda, né? Então, há algumas pessoas que ainda estão amarradas na forma de se comunicar antiga. E a única coisa que a gente tenta trazer aqui é: os nossos avós sempre se comunicaram. Se os nossos pais tinham negócios, eles tinham formas, ou se eles têm negócios, eles têm formas de se comunicar. A gente tem negócio, ou a gente é também empresa, ou profissional, autônomo, né? A gente tem a nossa forma de se comunicar, mas a única coisa que a gente tem tentado trazer aqui no Chá com Joe Business é tentar entender se a gente está se comunicando dentro do perfil desse mundo mais atual. Os canais mudaram, né? Antigamente as pessoas faziam publicações e colocavam banners e colocavam anúncios em jornais, em revistas, não que não coloquem mais, mas jornais, revistas, num outdoor, na televisão, e
para alcançar determinados públicos. Você conseguia fazer uma segmentação. Quem é meu público-alvo? Meu público-alvo é uma pessoa assim, assim, assada, que tenha tal e tal perfil, que gosta de tal e tal coisa. Normalmente esse é o público que eu vou atrair para o meu Pilates. Qual foi a diferença nos tempos, né? E que a gente tem que aceitar. Falar sobre isso é aceitar esse giro que o mundo deu e que não foi de agora. Não foi agora na quarentena que surgiu. A única coisa que surgiu foi a impossibilidade de você fazer provavelmente aquilo que você estava mais acostumado a fazer. Se você não fazia patrocínio, se você não fazia publicidade, se você não anunciava em negócios locais ou publicações locais para que o teu público tivesse mais, para que o teu produto, ou o teu negócio, o teu serviço tivesse mais alcance, mais visibilidade, para atrair mais pessoas para o teu espaço físico, atrair mais clientes para aquilo que tu faz, então alguma coisa já estava errada aí, no passado. Mas agora, por conta de isolamento, de quarentena, de várias restrições para uma grande maioria do público mundial, sei que tem vários retornos já graduais em várias partes, né? Mas imaginar que por conta desse isolamento as pessoas se voltaram mais para a plataforma online. Né? Ela já existe há muito tempo, há muitas pessoas que vivem, sobrevivem e sabem utilizar desses recursos aqui de forma, né, maestral. Então a única coisa que a gente tenta trazer aqui é essa plataforma e essa comunicação já existe faz tempo. Ela só se tornou, como eu já disse, mais expansiva, mais visível para muitos, tá? Então, a única coisa você entende, o mundo mudou, os canais de comunicação mudaram e as métricas, as formas de medir, as análises também mudaram. Né? Então, observar tudo isso através da internet, né, faz com que você, se você pode não ter interesse em querer saber fazer isso, mas você saber que existe isso, se você faz uma publicidade, você faz algo na internet, você tem uma forma de fazer um retorno medido, mensurável. Né? É muito fácil. Antigamente, por exemplo, se eu colocava uma publicidade, uma propaganda em forma de cartaz, né, do Platzone no jornal do domingo por um mês, fazer a análise numérica de quantos clientes vieram por conta daquele anúncio era um processo possível, mas muito mais demorado, era um processo muito mais incerto. Você tinha que fazer enquetes, quando o cliente ligasse, você tinha que saber por que canal ele veio. Se o cliente chegasse ao teu estúdio, você tinha que perguntar também se ele veio por conta do anúncio de jornal, se ele veio por conta da revista, se ele veio por conta da parceria com a escola, com a padaria, com o que seja. E quando você faz algo na internet, é muito mais fácil você fazer isso. Né? Você consegue também focar a propaganda, apesar de, não, eu vou fazer eu quero atrair um público masculino. Eu vou, normalmente, né, nos tempos mais antigos, eu vou fazer um anúncio que seja numa revista ou no setor de jornal ou em algo do tipo, numa empresa focada em automóveis ou em eletrônicos ou coisas do tipo, né? Em mecânica, né? Tudo isso você faz focando, se você quiser trazer o público masculino. Você sabe que o teu público naturalmente é feminino, então não que aí não atraia o masculino, ou o contrário também nos automóveis, eu super seria atraída pelos eletrônicos, por exemplo, até automóveis, mas você atrair o público feminino, você vai para uma revista, uma segmentação ou algo do tipo que seja focado para esse público. Como os tempos mudaram, a propaganda dentro do Instagram, do Facebook, do Google, é muito mais fácil de você focar. Então estão perguntando aqui, o Jonathan perguntou, Van, mas isso é importante? Só para ver se eu entendo a tua pergunta, Jonathan. Eu não sei se tu acompanhou o início, tudo bom, meu amigo? Então, por que é importante? Porque sempre existiu propaganda. Sempre existiu o teu produto ou o teu serviço, o teu público e de que forma você alcança o seu público. Cada vez menos o alcance orgânico, o alcance daquilo que você faz, por exemplo, nesse exato momento, a gente está aqui no Chá com Joe Business e ele tem um alcance.
Se eu patrocinasse de alguma forma, se eu encontrasse, afunilasse o meu público, se eu direcionasse o público, é porque são lives diárias, mas se você faz uma articulação bem específica para alcançar o teu público, é bem fácil de você fazendo dessa forma, é muito mais democrático. Uma pessoa com menos possibilidade de fazer um grande anúncio, como antigamente as pessoas faziam e até hoje fazem no outdoor ou na TV, no horário nobre. Então fazer uma propaganda nesse nível, na rádio, no jornal local, enfim, patrocinar coisas desse tipo ou patrocinar coisas na internet. Você pode patrocinar e fazer um bom disparo, um disparo certeiro, alcançar um bom público, mesmo para o teu espaço físico, né? Então você usa a internet, você usa a internet para atrair o seu público, né? Então, se o objetivo do Chá com Joe é aliviar as dores principais e as necessidades principais do público que acompanha aqui. Então, as pessoas que acompanham, que trataram de me revelar quais eram as suas dificuldades, suas dores, quais as suas necessidades, são baseadas nessas informações que a gente constrói o conteúdo que a gente tenta trazer aqui para o Chá com Joe. Essa é a edição business. Então, às vezes a gente é assertivo nisso, às vezes a gente não é assertivo. Mas a gente tem uma linha de organização de ideias para trazer aqui. Então, se é para ajudar o público, instrutor de Pilates, proprietário de estúdio ou autônomo que deseja aumentar ou manter, reter o seu público, os seus clientes e tudo mais, conteúdos desse tipo são muito importantes. Então, às vezes um profissional autônomo pode fazer um patrocínio de R$5, de R$10, de 15, de 50. Às vezes uma empresa maior pode fazer um disparo mais seletivo e fazer com um valor de mais de R$1.000 e fazer algo muito coerente, muito sensato para alcançar e atrair um público-alvo. Então, o meu objetivo aqui não é trazer especificamente as ferramentas, ou como se deve fazer, o que é que se deve fazer, mas sim abrir a cabeça, alertar a gente como fisioterapeuta, como instrutor de pilates, como educador físico, profissional da educação física ou da dança, né? Alertar para a importância desse assunto, que às vezes a gente deixa para lá, acha que isso não é nada demais, acha que não tem a mínima importância fazer algo no Instagram, fazer algo no Facebook, ou se importar com o Google, ou com o que as pessoas colocam lá na pesquisa e se vai encontrar o teu nome lá ou não. Então, todo esse conjunto de informações é muito importante que a gente esteja atento, tá? Então, a gente só tem que tirar da nossa cabeça esse preconceito relacionado à internet, como se a internet fosse exclusivamente uma rede social, só para poder ver a vida dos outros, ou postar sobre a vida dos outros, ou para, sabe? Então, a internet ela realmente é uma ferramenta de forma geral, né, de busca, de pesquisa, de anúncio, de paginação, de site, de imagem. E ela é uma réplica que veio do offline, né? É uma réplica do jornal, do outdoor, de não sei o quê. Então, se você pensava em ter que fazer um anúncio que aparecesse no outdoor, o anúncio do outdoor te traz uma visão para aqueles carros e pessoas que passam ali na frente, a tantas quantidades de pessoas a cada minuto, a cada hora, a cada semana. Você faz a mesma métrica, a mesma medida para aquele banner enorme que aparece na propaganda de um site que você vira de uma página para outra. Então, aquele anúncio que aparece ali é o outdoor que a gente fazia ou que ainda faz presencialmente. O disparo de você pegar e esperar que as pessoas só passem na frente do seu estúdio é um alcance orgânico. É aquela pessoa que vem fazer a tua aula, depois fala para alguém. Então, é alguém que assistiu o Chá com Joe Business, fala para alguém assistir, encaminha, compartilha, marca a gente e faz coisas do tipo. Quando a gente... Isso é um alcance orgânico. O alcance orgânico do presencial é alguém fez tua aula, gostou, avisou ao vizinho, avisou ao parente, avisou um amigo, e aí outra pessoa vem no lugar. Isso é um alcance orgânico, é você esperar pelo boca a boca, que é algo muito bom. Às vezes é mais lento, mas é mais fiel. Né? Você fideliza muito bem dessa forma. Mas às vezes você pode só potencializar esse alcance. Tem pessoas que estão circulando aí pelo teu bairro, pela tua cidade, que nunca tiveram a chance de passar na frente do teu estúdio ou nunca ouviram falar no teu nome como profissional. Então o que você faz é simplesmente potencializar a possibilidade dessa informação chegar para ela. Então você coloca os panfletos, você anuncia, você bota um outdoor na cara dela, você faz um monte de coisa para que essa informação chegue.
Pode ser que ela não goste, primeiro, não se sinta atraída pelo seu serviço. Segundo, usufrua, experimente do seu serviço, mas não goste, né? Mas o alcance da pessoa visualizar e entender e reconhecer a sua existência é um passo muito importante dentro do marketing, e não só necessariamente do marketing digital. Então, para gente que é da área de saúde, para gente que é da área do movimento, compreender que existe toda essa linguagem. Então, por isso que a gente vem trazendo o Felipe aqui, por isso que a gente vem trazendo outros profissionais que são da área de business, de negócios, que são da área de números, de contabilidade, do que seja, ou eu mesma trazendo aqui, junto com a Ara ou sozinha, trazendo informações em formato live aula, para trazer uma palavrinha, uma expressão, um nome, algo que não é comum no nosso dia a dia. Isso é muito importante para que a gente consiga perceber que tem esse mundo paralelo e que a gente pode crescer a partir do reconhecimento e ou aprofundamento dentro desse mundo paralelo, certo? Por isso que é muito importante esse reconhecimento, e a gente vem falando tanto sobre quem é finalmente o teu público-alvo, né? Então, teve muita gente que veio desesperadamente falar: Vanessa, eu fiquei muito confusa, eu agora fiquei aperreada porque eu achava que eu estava fazendo uma boa comunicação e agora estou um pouco perdida, que eu acho que minha rede social não está direcionando, enfim. Como é que eu faço isso melhor? Então, primeira coisa é defina realmente o seu público-alvo, por isso que a gente vem trazendo tanto essa temática, e coloque-se no lugar do seu público. Quando você faz isso, você consegue identificar quem ele é. Eu vou tirar os comentários aqui por um segundinho só. Então, quem ele é, quem é o seu público-alvo? Defina quem ele é. Quem é? Dê um nome, uma idade, uma profissão, sabe? O que é que ele busca? O que é que ele fala? O que ele faz? O que ele escuta? O que ele pensa? O que ele sente? Quais são as suas dores? Quais são as suas necessidades? E aí você vai pontuando passo a passo na identificação dessa pessoa. E eu gosto de preencher o quadro, né? Eu gosto de preencher o modelo, de você construir quem é essa sua persona, quem é esse seu avatar, quem é esse seu personagem, quem é esse seu público, né? Quando você faz isso, e ontem o Felipe estava dizendo que você pode definir públicos diferentes e fazer colunas para isso. Quando eu vou falar no Chat com Joe, eu visualizo um público. No Chat com Joe Business ainda mais. Então eu visualizo um personagem, eu visualizo uma necessidade, uma característica. Quando eu vou falar, e sempre falei no Chá com Joe, edição normal, inspiração, eu visualizo outro público. Quando eu vou falar no Atravessando a Ponte, que está acontecendo às noites, às 18 horas, né, no meu perfil vanessamelo.pilates, é outro público, né? Quando eu vou falar no Projeto 939, é um público. Às vezes eles se alinham, às vezes não. Mas eu sei o público de cada um. E aí a gente vai tentando acertar dentro de análises, de métricas. Quando a gente tem um perfil, se for pelo Instagram essa análise, quando a gente tem um perfil comercial, a gente consegue fazer essas análises. Se a gente tem um perfil de pessoal, a gente não consegue fazer essas análises, né? Então, por isso é tão importante às vezes você migrar para um perfil profissional. Então, ele te dá esses recursos, né? Então a gente vai fazendo tudo isso na construção. Eu encaminhei para muita gente, encaminhei nos stories um modelo que eu havia feito no Google Forms, né, um preenchimento, um questionáriozinho, um Forms, né, para as pessoas preencherem para mim. Algumas pessoas que eu disparei para elas preencherem para mim. E aí quando eu mandei recentemente foi com a intenção de algumas pessoas poderem não replicar, mas tirar dali algumas ideias de questionamentos, de perguntas, sabe, para tentar alcançar a resposta a esses questionamentos que estão aqui embaixo. E é assim que a gente vai montando, tá certo? Então, a primeira coisa para você saber para quem eu devo falar é, por exemplo, eu tenho o perfil vanessamelo.pilates, eu tenho o perfil Pilatezone e eu tenho o perfil Pilatezone Studio. O Pilatezone Studio ele está um pouco inativo e preciso inclusive retomá-lo, mas foi desde essa fase de saída do presencial para o online integralmente, do presencial Brasil-Portugal, certo? Então essa transição é que eu tenho que fazer toda uma análise para que ela seja determinante na comunicação. Então, por isso que ele está inativo. Então está inativo para não ficar só postando por postar, tá? Então, o que eu faço é no Vanessa Melo
Posso retomar aqui os comentários rapidamente. Só em algumas horas é que atrapalha um pouco, tá? Então, quando eu faço isso, você parte de uma persona. Então, vamos imaginar que para o Chá com Joe Business, eu tenha uma pessoa em mente, uma personagem em mente. Eu tenho um perfil de pessoa com nome, com idade, com características, se é casada, se não é, se é mãe, se não é, se é pai, se não é, se é da área de pilates, se é fisioterapeuta, se é educadora física, enfim, eu tenho um perfil de pessoa, se é proprietária de estúdio ou não, e aí eu crio essa pessoa. Quando eu crio essa pessoa, eu posso fazer com que ela me responda algumas perguntas que vão me ajudar na elaboração dessas respostas. Outras eu tenho que investigar. Então eu tenho que ir fazendo investigações. Então, por exemplo, como amanhã a gente sabe que a gente vai dar continuidade à aula que o Felipe já estava fazendo conosco ontem, compartilhando maravilhosamente bem, então eu vou esperar ele fazer isso e no sábado a gente entra com conteúdos mais específicos relacionados ao que ficar de lacuna por acaso, tá joia? Só para a gente não entrar em assuntos repetitivos. Então, a gente falou bastante, já desde que eu estava na live com Lara, no chá ontem com o Felipe. Então, a gente citou sobre um tal mapa da empatia, certo? A gente encontra na internet formas diferentes, desenhos diferentes, mas o mapa da empatia é basicamente isso aqui, né? Então, a partir daí é que você constrói, você parte de uma persona, você identifica qual o objetivo, tá certo? E aí você vai e destrincha essas outras perguntas aí. Então, o criador, Dave Gray, ele já identificou de uma maneira e criou de uma forma, e ele mesmo já mudou para outra maneira e por onde partir. Então você vai, voltando para cá, você vai ver quem ele é, aí você identifica quem ele é, certo? Você identificou quem ele é a partir de uma persona. O que ele busca, aí você vai para o que ele busca, certo? O que ele vê, o que ele fala, o que ele faz, o que ele escuta, aí o que ele pensa, o que ele sente, você vai pegando, se você tiver isso numa cartolina, no papel, você vai fazendo aquele momento brainstorm, que eu falo muito, e você vai colocando em post-its cada coisinha dessa, das coisas que você descobriu porque você perguntou, das coisas, enquetes ou que seja, das coisas que você descobriu porque você mandou um formulário ou um questionário, e das coisas que você descobriu porque você foi investigar, analisar, observar o comportamento daquela tua pessoa imaginária, né? Seja ela uma pessoa, duas pessoas que você fez um perfil, mas você analisa aquele comportamento, de coisas que ela fala, de coisas que ela cita, de como ela se sente, do que ela revela, coisas que ela escuta, as músicas que ela posta, as coisas que ela vê, coisas que ela assiste, enfim. Então, é muito importante a gente fazer isso, porque dessa forma a gente começa a se comunicar com pessoas. A gente não solta aleatoriamente uma comunicação sem saber quem está escutando a gente. A gente fala sabendo quem está escutando a gente. Então a gente fala com pessoas. A gente não fala para pessoas aleatoriamente. A gente fala com pessoas. Quais pessoas são essas que eu estou falando? Tá? É natural que você tenha um conteúdo que não atraia um tipo de público. Mas você tem que fortalecer o seu conteúdo, acreditar nesse conteúdo, ser muito objetivo nele para você atrair o público certo para aquele conteúdo. Então você tem que saber se a comunicação que você está fazendo está assertiva para o público que você está desejando falar. Quando você faz isso, aí você vai construir sua comunicação. Começa a construir a sua comunicação. E para construir a sua comunicação, e a gente vem falando bastante sobre isso aqui, você tem que ter a organização, você tem que fazer um planejamento. Por isso que eu compartilhei um modelo de planilha de construção de conteúdo, de organização de conteúdo, né? Tem várias outras maneiras de você fazer isso. Então, eu compartilhei, tá no link da bio aqui do Pilatesone, também tá no grupo do Telegram do Chá com Joe Business, né? Então, é você fazer planejamento, você se antecipar, você já sabe que tem tal data festiva, tem tal data de celebração de algum evento importante. Então, quando você se antecipa, você já sabe, meu Deus, no final de maio eu tenho que fazer um post, eu tenho que falar sobre os 5 anos do estúdio. Eu tenho que falar ou fazer um TBT, uma lembrança sobre a minha formação. Faz 2 anos que eu me formei
em Pilates e eu quero falar aquilo porque vai representar um pouco daquilo que eu faço, que eu fiz em nome dos clientes para me aperfeiçoar, enfim. E ter muita criatividade para que a tua linguagem, para que teus posts, para que as tuas coisas sejam interessantes, não seja simplesmente Dia da Independência do Brasil, Feliz São João a todos, desejamos a todas as mães um feliz dia, enfim, para que não seja algo tão batido, tentar conciliar é Dia das Mães e você tem um produto ou um serviço. O que você pode falar do seu produto ou serviço que possa linkar, que possa estar associado com o Dia das Mães, com esse público-alvo? O que é que você pode linkar do Dia da Independência ou de um feriado qualquer, de um carnaval, com o que você presta de serviços? Entende? Então fazer esses links, fazer essas conexões é que vai fazer toda a diferença, sabe? Lembrando, sem preconceitos com o online, é um mundo que eu venho me descobrindo e me aprofundando cada vez mais, e eu só trago aqui o que aconteceu comigo lá para trás, em 2016, quando eu comecei a entender que existia esse mundo paralelo. Eu não compreendia o mundo paralelo, existiam preconceitos dentro de mim também, então eu começava a ficar incomodada. Eu não gosto da sensação do parecer que o mundo sabe uma coisa que eu não sei. Então, a linguagem que se comunicavam comigo, eu queria compreender, eu queria compartilhar, eu queria ter assunto para falar sobre isso. Né? Então, se eu tinha um negócio e eu pagava para o jornal publicar e fazer anúncios, não sei o que, eu pagava para aparecer num evento num parque grande, então eu ia lá, fazia não sei o que, articulava todo um negócio para poder atrair pessoas para esse evento. Era um evento gratuito, mas eu queria atrair pessoas para esse evento, de alguma forma. Né? E aí, por conta disso, um jornal gratuitamente queria fazer uma entrevista para poder identificar, foi um evento que chamou a atenção, então ele vem e faz uma entrevista, você aparece no jornal, mais público vai ler aquele jornal e vai se interessar e vai ligar. Mas quando liga, a tua atendente ou você mesma tem que fazer uma boa comunicação no atendimento. Feita uma boa comunicação no atendimento, tem que saber atrair o cliente lá para dentro. Atraindo o cliente lá para dentro, esse cliente tem que ter uma boa aula como experiência. Fazendo uma boa aula, tem que ter um bom fechamento para poder comprar o plano. Então, se você não tiver esse ciclo inteiro, no offline ou no online, você vai depender exclusivamente daqueles clientes que passem na frente do seu estúdio e que nos tempos de hoje, cada vez, pelo menos nesses tempos atuais, mesmo que tenha havido um retorno gradual aí em muitos dos lugares, né, no Brasil, no mundo, mas o retorno ele é gradual, as pessoas ainda estão muito inseguras de sair, então vai depender dessas pessoas que passem na frente do teu negócio, vai depender dessas pessoas que acham que o teu negócio não é relevante e que pagar pelo teu serviço não é prioridade. Então, analisar todo esse contexto é muito importante para que a sua comunicação tenha lógica, tenha sentido, mas antes de tudo isso, tu tem que acreditar naquilo que tu fala, tem que acreditar naquilo que tu vende, tem que acreditar naquilo que tu proporciona aos teus clientes, aos teus alunos para fazer a comunicação fazer sentido, sabe? Então são essas coisas que são importantes em todo esse ciclo, tá? Então eu trago isso aqui por essa exclusiva e única razão. Primeiro, tirar esse preconceito do online, tentar imaginar que esse é um ciclo natural de você ter um produto ou um serviço e você querer alcançar pessoas através disso. Independente de que plataforma você use, tem que entender esse ritual de para quem eu estou falando, o que é que eu presto de serviço, qual é o meu produto, qual é o meu serviço e de que forma eu vou entregar. De que forma eu vou entregar a divulgação e de que forma eu vou entregar o serviço ou produto. Há pessoas que entregam um produto digitalmente. Eu tenho pelo menos uns 10 livros digitais. De que forma eu posso entregar esse livro? Digitalmente. Por um e-mail, por uma lista, por um link. Se eu tenho um livro que seja físico, eu só posso entregar pelos correios. Tem que chegar ou pelos correios ou por outras redes de entrega, mas vai chegar fisicamente, presencialmente, num endereço, que não é eletrônico, é um endereço físico. Né? Então, imaginar se eu estou entregando um produto Chá com Joe agora, nesse momento, o Chá com Joe Business e o Chá com Joe tradicional, eu entrego de forma online. Né? Então, tá aqui. Se ele fosse presencial, precisaria agendar uma palestra,
uma aula, e isso estaria sendo dado com X pessoas que estão aqui assistindo agora ou durante as 24 horas, dentro de uma sala ou de um auditório, e eu estaria alcançando essas pessoas através dessa informação e dessa comunicação que eu estou trazendo. Então, identificar isso é muito interessante. Quando que todos os dias, são 42 dias já de Chá com Joe nessa edição business, quando que todos os dias eu teria uma palestra agendada, ou um mini curso agendado, ou, sabe, para um público X que seja. Pode ser que ao vivo comigo tenha uma média, vamos imaginar, quando a gente vem todos os dias, hoje eu estou num horário atípico, né? Então as pessoas não sabem, mas vamos imaginar que eu tenha 40 pessoas, certo? É todo dia ter um agendamento ali marcado com um grupo de 40 pessoas, que variam um pouco. Um grupo de 40 pessoas ali assistindo, né? Todos os dias ao vivo. E depois essa aula fica gravada para poder várias outras pessoas entrarem nessa sala e assistirem a réplica, a reprodução daquela minha aula que eu gravei uma vez, né? Então as pessoas assistem durante as 24 horas aquilo ali. É a forma que o Chá com Joe se comunica, né? A forma que eu me comunico no Atravessando a Ponte todos os dias à noite, no caso só por esses dias. Então é uma semana de eventos, é uma semana de comunicação sobre atravessar a ponte do contemporâneo para o clássico. Quando eu faço o 939 é uma ponte, é uma transmissão ali de vídeo, onde cada pessoa chega, assiste, tira suas conclusões, bota seus comentários, compartilha, curte, faz o que precisar. Então, encontrar a sua forma de comunicação, saber para quem você está falando e de que forma você vai distribuir esse conteúdo é muito importante e é a parte essencial do teu negócio. Então, eu não sei exatamente aqui com quem eu estou falando. Vanessa, eu tenho estúdio ou não tenho estúdio, né? Mas é certo que isso já vai dando uma coceirinha. Eu sei que eu tenho que fazer uma coisa a mais, né? Lembra que como administrador, como gestor, como empreendedor, mesmo autônomo, você é uma empresa e eu costumo sempre falar sobre isso. Então, se você é essa empresa, a gente já trouxe aqui diversas formas de, se eu preciso aumentar a minha receita, aumentar o ingresso e diminuir os custos, tem várias formas de aumentar os ingressos e diminuir os custos. Quando a gente diminui os custos, a gente já falou aqui sobre várias negociações, sobre cortar determinadas contas desnecessárias, tentar negociar várias coisas que são necessárias negociações para reduzir esses custos. Inclusive a gente trouxe aqui sobre inteligência emocional e sobre comportamentos nocivos, sobre comportamentos que são venenosos, né? E pra gente, como empreendedor, como profissional, que precisa estar com a energia lá em cima para produzir, esses comportamentos nocivos também são custos, pensando na gente como empresa. Então, se ele é um custo, eu tenho que eliminar esse custo ou reduzir ao máximo esse custo da ansiedade, do medo, enfim, tá? Então, quando eu faço isso, eu diminuo o custo. Para aumentar a receita, também se aumenta, aumentando a visibilidade. Então, você já tem um produto, você já tem um serviço. Aumentar a visibilidade é encontrar os canais para comunicar e fazer com que as pessoas saibam da sua existência. Então, fazer com que as pessoas saibam da sua existência pode ser orgânico, né? Pode ser um crescimento natural, que nesse meio se chama de orgânico, ou pode ser um crescimento patrocinado, um crescimento que você faz um investimento. Isso é muito normal, tá? Então você pode optar pelas duas coisas, ou só patrocinar aquelas coisas bem específicas. Tá? Então, quando você faz isso, você aumenta a sua chance de potencializar as suas receitas, né? Os seus ingressos. Então, fazer essas duas coisas e trabalhar sempre esse equilíbrio de eliminar custos, ampliar as vendas, ampliar as receitas, ampliar o alcance, é algo muito importante a ser feito, né? Então, essas são algumas coisas que eu trago aqui para vocês, né? Eu queria deixar em aberto aqui. Se vocês têm alguma dúvida a respeito desse assunto, se vocês têm algum questionamento, se vocês têm alguma sugestão, enfim, algum comentário a fazer, eu estou aqui à disposição. Hoje é um dia que a gente termina um pouco mais cedo, a live de hoje ela acontece, né, mais curta e uma hora mais cedo também. É algo, por exemplo, a grande maioria das pessoas que estão sempre aqui às 11 da manhã no horário de Brasília para me assistir no canal, no Instagram do Pilates Zone, vai abrir a comunicação de que horas? Vai abrir e procurar se a gente está ao vivo às 11 da manhã.
Então, falha e uma lacuna em aberta, e deixo claro isso para vocês aqui, porque já é o terceiro, acho que é a terceira quinta-feira que eu tenho que entrar uma hora mais cedo e eu não deixo essa comunicação bem clara. Ou ela ficou clara, mas ficou clara em alguma live, ficou clara em algum story que já foi apagado porque só dura 24 horas, mas não tem um lugar específico, ou eu não direcionei isso numa comunicação disparada ou patrocinada, ou que seja para as pessoas saberem, olha pessoal, o Chá com Joe acontece de domingo a domingo e não tem dia para acabar ainda, é sem previsão de acabar, porque é um momento específico que o mundo está vivendo e o que eu trago é a tentativa de resolução das dores que o meu cliente traz para mim. Então, as pessoas que consomem o que eu trago aqui me revelam através de enquetes, me revelam através de directs que me mandam, me revelam através de mensagens, me revelam através do comportamento que eu analiso. Quais são as dores? E a única coisa que eu estou tentando trazer aqui é o alívio ou solução dessas dores. Seja para aumentar as receitas, seja para diminuir os custos de forma emocional, administrativa, empreendedora, enfim, psicológica, no movimento. Então, o Chá com Joe Business não é falar só sobre negócios, mas como potencializar o teu negócio, né? Então, esse é o objetivo. Então, é a única coisa que a gente tem intenção aqui. Então, hoje eu vou trazer mais outra enquete para que a gente possa entender ainda melhor algumas coisas, né? E assim a gente vai se aperfeiçoando e filtrando mais, né? É isso que a gente pretende fazer, né? Deixa eu ler aqui um comentário. Adorei, Raicinha. Uma coisa que noto nas minhas postagens é que sempre que a imagem é minha ou de alguém conhecido, gera muito mais engajamento, muito mais do que uma simples imagem. Sempre. Isso é muito batido já, inclusive, nas redes sociais. Por isso que quando você abre a página, Instagram, por exemplo, né, que é mais falado hoje em dia, você abre um Instagram de uma influencer, né, de uma digital influencer, de uma blogueira, como era chamado mais antigamente, hoje em dia é mais incomum isso, porque a blogueira vinha de uma pessoa que construía sua audiência através de blogs, né, tipo de sites gratuitos. Então isso mudou um pouquinho, porque essa visão, enfim, mudou. Então, quando você olha, você pode ver que são todas. Se o texto tem um engajamento muito bom, a foto é normalmente ali uma foto mostrando o rosto e coisas do tipo. Eu sei exatamente quais são as fotos que engajam mais. Agora, tem aquelas fotos que são as mais queridas, tem as fotos que engajam mais, tem as fotos que promovem um resultado, digitalmente falando, melhor. Então não adianta ser só uma foto que dê a maior visibilidade, o maior número de comentários, mas que não tragam público novo para o teu negócio ou não tragam um comportamento de compartilhamento, né, de algo que mensurável, que de forma medida você consiga trazer resultados positivos para o seu negócio, né? Então é muito importante que a gente analise tudo isso e por isso que é tão importante que a gente entenda, compreenda todas essas plataformas. Vanessa, eu não vou ter tempo de fazer isso. Eu dou aulas de Pilates, eu me especializo em Pilates, reconheço, gostaria muito de ter mais tempo para aprender um pouco mais, mas eu não tenho tempo, dou aula de manhã até de noite, e minha vida é muito cansativa, e eu tenho filho, eu tenho casa para cuidar, então fica muito difícil fazer isso. Então, o que eu costumo dizer, que normalmente o que me freava também é exatamente por você não ter tempo, é exatamente por você ter filho, é exatamente pela vida estar assim louca como tá, que diz que você responde que não daria para você aprender coisas novas, que às vezes é o que tem que nos impulsionar a aprender coisas novas. Porque se a gente aprende a coisa nova e isso muda a gente começa a virar um profissional com mais tempo, com mais dedicação, com mais qualidade de vida, compreendendo que se a gente entende esse universo, a gente não precisa se especializar neles, mas a gente sabe que tipo de ajuda busca. Então a gente eu preciso fazer propaganda do meu negócio. Eu sei fazer bem o meu negócio, eu tenho um lindo produto, eu tenho um lindo serviço, mas eu preciso alcançar mais pessoas, eu vou contratar alguém que eu me identifique dentro do marketing. Eu vou contratar alguém que eu me identifique dentro da área de desenvolvimento pessoal. Eu vou contratar alguém que eu me identifique dentro da área de gestão de finanças, né? De gestão de negócio, de gestão de pessoas, se eu tiver uma equipe muito grande. Então, eu não preciso ser bom em tudo, mas conhecer tudo faz com que a gente dê um tiro muito mais certeiro para corrigir, para
cobrir as nossas necessidades, entende? Quando a gente não sabe, é tiro no escuro. A gente sai contratando um bocado de gente que só fala bonito, né, mas que não resolve os nossos problemas. Então a gente sai, aconteceu muito isso já comigo, de pagar muito, não são baratos, você pagar muito por serviços terceirizados para tentar solucionar problemas que na verdade não eram os teus problemas, né? Então, entender o problema e focar nisso faz com que você dê a expressão nessa área diz muito assim, tiros certeiros, entende? Por isso que é importante a gente, como o Jonathan está dizendo aí, e é importante fazer isso, né? Aí você dizendo, já comecei as mudanças, então é muito importante a gente entender, reconhecer, para poder promover mudanças e depender de ajuda de outros se for necessário, e fazer um pedacinho em pedacinho sem se cobrar tanto. Lembrem, a gente é da área de saúde, de movimento, a gente não tem obrigação de saber tudo isso que eu estou falando aqui. É tudo isso que a gente traz por aqui pelo Chá com Joe, na verdade é um alertar, é um abrir a cabeça, é um trazer novas nomenclaturas, né? Ampliar o nosso vocabulário, ampliar a nossa visão para que a gente possa focar de forma melhor para cada coisa, tá joia? Então assim, hoje eu não sei se vocês ainda têm alguma dúvida, mas dia de quinta-feira eu vou deixar isso mais claro, vou fazer uma propaganda mais assertiva, para deixar claro que toda quinta-feira a gente começa uma hora mais cedo por conta das necessidades da rotina aqui interna, das aulas virtuais que tem. E aí no horário do Chá com Joe oficial, eu não consigo estar aqui online com vocês. Então, por conta de assistência dentro do homeschool também, né, das crianças. Então, vai ser sempre na quinta-feira, começar uma hora mais cedo e sempre vai precisar terminar um pouquinho mais cedo, ou seja, não é uma live que dura uma hora, tá joia? Então, se vocês puderem contribuir, compartilhe essa live com aquela pessoa que você acha que precisa escutar isso aqui, comenta, né? Enfim, faz um print, se fez algum print, marca para eu saber que você colocou lá, e é mais ou menos isso que a gente vai estar fazendo, tá joia? Olha, amanhã a gente vai estar aqui às 11 da manhã, sexta-feira, 11 da manhã, vamos conversar novamente com o Felipe Scher e a gente vai dar continuidade à conversa que ele trouxe ontem, a aula que ele trouxe ontem, então vai ser maravilhoso, eu sendo vocês não perderia e já compartilharia essa informação. Assim que a gente terminar vai estar nos stories, que ele vem amanhã, então compartilha essa informação, já marca lá o sininho para vocês não perderem essa informação, tá bom? Um cheiro bem especial para vocês, se cuidem, mandem notícias para mim, mandem perguntas, eu abri uma caixinha de perguntas nos stories, vai lá e comenta qualquer coisa que é muito importante, tá joia? Tanto aqui no Pilates Zone quanto no Vanessa Mello Pilates tem sempre essa maneira de se comunicar também, tá bom? Papel e caneta na mão que será a aula, maravilha! O meu já vai estar pronto. Um cheiro imenso no coração de vocês, tá? Se cuidem, bom dia, que o dia seja maravilhoso. Beijo, pessoal. Me deixa saber qual que é o resultado disso que a gente vem fazendo, me deixa saber, tá? Beijão, cheiro.